Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras. Hoje a gente tem um tema bastante interessante no Bloco Saúde do Homem. Por isso eu começo cumprimentando meu amigo, professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul. Obrigado por atender mais uma vez, professor. Sempre bom, um prazer estar aqui, Joaquim. Que ótimo, o prazer é todo meu também. Professor, eu estava lembrando do nosso último papo na semana passada, onde a gente falou do frio. E um dos aspectos que você comentou logo de cara é que a gente costuma, lógico, urinar mais no frio. Agora, muitas vezes, eu me pego pensando, será que o jeito que eu estou urinando é normal? Levantar de madrugada, durante o dia? O jeito que nós urinamos é sempre normal ou ele tem especificidades? Na verdade, com a idade, a micção vai modificando. Existe uma maneira, vamos dizer assim, uma fisiologia, né, uma maneira normal de se urinar. Né? Primeiramente, a urina é produzida nos rins, desce pelos ureteres e é armazenada na bexiga. Então, a bexiga é um órgão de capacidade, é um órgão de reservatório. Né? A partir desse reservatório, quando esse reservatório enche, né? Quando ele enche, está por volta de 150 ml no adulto, ele vai dar um primeiro sintoma de vontade de urinar, né? Chama primeiro desejo miccional. E à medida que ele vai enchendo, isso tudo com uma pressão baixa, a hora que chega perto da capacidade máxima da bexiga, que está ali por volta de 400, 500 ml. Quando chega nessa capacidade máxima, a pressão na bexiga começa a ficar alta e o aviso para o cérebro é: tá cheia, precisa ser esvaziado. Então, isso é uma... Assim, como a gente produz entre 50 e 100 ml por hora, a bexiga vai aguentar 4 a 6 horas com uma boa condição, pelo volume que ela tem. E aí vai essa ordem para urinar. O que o cérebro faz? Manda um comando para contração da musculatura detrusora da bexiga, que é a musculatura da parede da bexiga. O colo da bexiga se abre e o esfíncter externo que fica na uretra é voluntário o comando, a gente relaxa ele. E aí a urina sai e a bexiga é esvaziada com uma pressão baixa. E depois desse início, esvazia completamente. Isso a gente quer dizer menos de 100 ml de sobra. Então, essa é a micção normal, de uma pessoa normal. O que vai acontecendo? Primeiro, na infância, é uma bexiga imatura, ainda não tem a capacidade, o ser está em crescimento. Então, no começo da vida, a criança não é continente, a gente fala, não. Perde urina, usa fralda. Aí, depois, lá por volta de 2, 3 anos de idade, começa a adquirir continência urinária. Consegue, a partir de um treinamento que normalmente é feito pelos pais, a criança começa a ter boa continência. E aí, um outro treinamento que é feito é para parar de fazer xixi à noite, levantar à noite para fazer xixi e parar de urinar de noite, que é a enurese noturna. Então, tudo isso são coisas do amadurecimento, até a micção normal, que é essa que eu descrevi. Legal. Depois, o outro extremo. É verdade. Aí tem outro... Oi? É legal que você estava falando dessa questão da criança, e eu lembrei que eu li há algum tempo, já faz um tempo, que os pais não devem, por exemplo, brigar com a criança. Tem aquele jogo lúdico de prometer uma coisa ou outra, se parar de fazer xixi na cama, aquela coisa toda. E a gente sempre... Eu lembrei de uma música do Carequinha, o palhaço, que falava que o bom menino não faz xixi na cama e tal. Mas também já li que a gente, os pais, precisam tomar cuidado de não reprimir tanto. Tem que ter uma forma, porque fazer xixi na cama quando criança é normal, né? Sim.
Só que aí começa a ter uma idade social, ali por volta de 5, 6 anos de idade, que normalmente é a outra idade do controle urinário noturno, da enurese. Óbvio que os pais não têm que brigar com a criança, que dá trabalho acordar a criança de horário, que é isso que o pai deve fazer. Né? Sabendo que a criança urina 2, 3 vezes à noite, tem que acordar, botar um despertador e acordar a criança, mesmo que ela esteja com sono, e levar até o vaso para ela poder urinar, até que ela aprenda a ter esse controle. Tá? Então, é óbvio, a maior parte das crianças recupera, uma parte não recupera essa continência noturna, e aí acaba tendo a enurese noturna, que é uma coisa que precisa ser feito um tratamento. Tem tratamento com medicação e tem tratamento com alarme. Né? Tem várias opções de tratamento aí. Né? Agora, o principal é esse comportamental. Né? Agora, a urina é um indicador importante até de possíveis doenças, né? Pela coloração, pela forma do jato. Você falou até do resíduo miccional, que, sendo menor, não tem problema. Eu lembro que quando a gente vai fazer alguns exames médicos, vocês pedem para medir, inclusive, a força do jato e saber se há um esvaziamento adequado, né, da urina. Sim. E aí, como eu estava no meu raciocínio, a criança adquire aquela continência normal, tem aquela normalidade, que foi o que eu falei, né? Tem uma continência boa 4, 6 horas, aí a bexiga está cheia, tem que esvaziar. Durante a noite, como a gente perde um pouco a consciência, dorme, então a bexiga aguenta um pouco mais de capacidade da bexiga, e a gente normalmente não acorda à noite, então isso é um jovem que tem a bexiga com muito colágeno ainda, distende. Aí o outro extremo é a idade. Isso vai acontecer a partir de 40, 50 anos de idade. O que vai acontecendo com o corpo? Começa a perder o colágeno, as estruturas começam a ficar mais rígidas, os tecidos começam a ficar mais rígidos. E aí a capacidade da bexiga de receber urina fica menor. A capacidade de receber urina fica menor. E aí na bexiga já não cabe mais tanta urina. O que acontece? Diminui o intervalo entre as micções. A pessoa começa a urinar mais frequentemente. O jato da urina, a uretra, também perde colágeno, também perde elasticidade. E a próstata cresce no homem. Então, o jato começa a ficar mais fino. O esvaziamento da bexiga começa a ficar mais difícil. Então, isso começa a acontecer com a idade. Até um ponto que o paciente está urinando muito mal. E realmente isso começa a dar problema. Né? Ou reter urina, começa a dar infecção urinária. A retenção de urina em alta pressão pode dar insuficiência renal. Além da qualidade de vida do paciente, que é muito ruim ficar urinando toda hora. Então, nesse momento, ele precisa fazer uma avaliação para entender o que está acontecendo. Se a bexiga perdeu capacidade, se a uretra está entupida, e o que está acontecendo, para ver se o tratamento é com medicação, normalmente as primeiras linhas de tratamento são com medicação, ou se necessita fazer uma cirurgia. Isso a gente está falando dos homens com obstrução da uretra por causa da próstata. Uhum. Então, obviamente que tudo que sai dessa normalidade de você urinar de horário, conseguir segurar a urina, o jato da urina tem que ser um jato bom, forte. A gente fala que no homem tem que fazer barulho, tem que sair grosso o jato e não sobrar nada na bexiga. Então, esse é o padrão. Saindo disso, já são alterações da normalidade. Algumas delas que não alteram em nada a qualidade de vida da pessoa. Quando os sintomas ficam mais intensos, aí pode dar até outras coisas, dor para urinar, sangue na urina, né? Além do jato fino, além do aumento da micção, além de levantar à noite. Né? Levantar à noite é um outro capítulo, porque muitas vezes o problema não está no trato urinário.
O problema está no sistema circulatório, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, varizes. Quando o indivíduo deita, o coração bombeia melhor o sangue. Sim. E aí a pessoa urina mais. Então, não é diabetes. Então, não é por uma questão do trato urinário em si. Então, o trato urinário está muito interligado com os hormônios, com o sistema circulatório. Então, é super interessante esse assunto. Aí, outra coisa que você falou, a cor da urina, obviamente, a urina tem que ser amarelo clara. Se ela tiver alguma coloração diferente ou muito alaranjada, significa que está muito concentrada, o indivíduo não está tomando líquido, né? Ou mais avermelhada, pode ter sangue na urina ou algum corante que ele ingeriu, né? Se tiver muito espumosa, pode sugerir proteína na urina, né? Se tiver de uma coloração diferente, amarela, azulada ou esverdeada, sugere alguma medicação, alguma coisa que ele pode ter tomado e que deixa a urina com corante também, né? Se tiver muito acastanhada, pode ser ou sangue envelhecido ou mesmo bilirrubina, pode ser uma alteração do fígado. Então, a coloração da urina também nos ajuda muito no raciocínio. Então, sempre que a gente vai perguntar sobre sintomas urinários, a gente tenta filtrar tudo isso na entrevista. O cheiro, né, um odor muito forte sugere infecção, sugere bactéria. Então, a gente sempre vai perguntar sobre tudo isso, sobre o esvaziamento da bexiga, se tem alguma irritação, se tem que urinar toda hora, se arde, se dói, se tem algum incômodo. E, ao final, a pergunta mais importante, quanto que esse sintoma atrapalha ou altera a qualidade de vida da pessoa. Que aí a gente vai entender a necessidade desse sintoma ser tratado ou de se fazer o diagnóstico primário do que está causando o sintoma. Então, é bem interessante. Um tema muito legal. E então fica a dica aí para o pessoal. A gente tem que prestar atenção na nossa urina, né? Às vezes você vai ao banheiro e nem presta atenção, vai muito rápido, tal, não sei o quê. Olhar, ver a cor, sentir se está incomodando ou não. E no primeiro sintoma, sempre procurar um especialista, procurar um médico, relatar, porque isso pode prevenir uma série de problemas. Agora, me chamou uma atenção, quando você falou da questão do rim, eu me lembrei, ainda quando muito mais jovem, agora não tem acontecido isso com frequência, ainda bem, mas quando você toma muita cerveja, e aí você fica segurando para não ir ao banheiro, a cerveja faz, obviamente, que você tenha vontade de urinar, dá uma dor nas costas, né? O que é essa dor que aparece quando você toma, principalmente, muita cerveja e segura a urina? Então, provavelmente, a bexiga está tão cheia que está causando uma obstrução da descida da urina pela produção, e o rim produzindo muito. Então, essa dor, muito provavelmente, é uma cólica renal. Cólica renal. O sistema renal distendido, o rim tentando esvaziar, a bexiga cheia, e aí pode dar um pouco de dilatação no rim, que dá essa distensão da cápsula do rim, que dá essa sensação. Não é uma cólica renal por cálculo, porque não é aguda, ela vai aumentando aos poucos. Legal. Né? A urina vai sendo produzida ali e não desce, então a pressão vai aumentando aos poucos. É diferente de uma cólica de rim, que a pedra desce e agudamente dilata o trato e dá uma dor fortíssima. Como se fosse uma cólica light. Então, se você tiver com dor nas costas, a bexiga muito cheia, dor nas costas, está na hora de urinar. E a hora que você urina, alivia esse incômodo nas costas, alivia muito. Então, a ideia, talvez, de vez em quando, levanta e a urina sai branca, né? Sai sem concentração nenhuma, é água livre, quase, que a gente fala. Deixa um pouco a cervejinha de lado e vai esvaziar, porque senão não é bom para... o efeito... Exato, é o efeito diurético. Se isso acontece de vez em quando, não tem repercussão nenhuma. O problema é se acontece com frequência, você pode estar causando um treinamento inadequado para o seu esvaziamento da bexiga, pode dar até problema no futuro. Eu lembrei disso quando eu era bem mais jovem, né? Porque agora não tem exagerado com a bebida. Né? Agora você toma umas tacinhas de vinho já e não faz tanta, não produz tanta urina assim, né? É verdade, é verdade.
Olha, o papo foi muito legal. É pena que o tempo é curto, né? Mas a gente vai continuar nesses papos aí, falando dessas especificidades da urologia. Se tiver alguma coisa que queira acrescentar, fica à vontade, professor. Eu acho que essa questão que você falou de prestar atenção é o principal, porque como a mudança é lenta e progressiva, a tendência é a pessoa achar que é normal, que está tendo uma modificação que é normal. Né? E um sinal de alarme na urina, o sangue na urina, tem que ir imediatamente ao médico. Pode ter um problema sério lá. Então, as outras coisas são coisas de consultas de rotina, mas quando tem sangue saindo na urina, é um sinal de alerta que precisa ir imediatamente no médico. Então, era a mensagem final. Maravilha. Obrigado por mais essa entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul, falou com você.